Bom, primeiramente, então, vou apresentando a Paula Loureiro. Temos duas Ana Paulas aqui. Então, às vezes eu vou falar Ana e pode ser uma ou a outra. Uhum. Estamos muito felizes de te receber aqui, principalmente por participar desse projeto que a Ana Paula Martins criou já tem algum tempo e que a gente vem trazendo até para poder estar trabalhando a questão das mulheres nesse campo, mas também para poder dar espaço para as pessoas conhecerem os profissionais além da carreira, a pessoa que está por detrás. Então, a gente gosta muito desse projeto por isso, né? Poder conhecer quem está participando. E Foi um prazer, fiquei muito feliz com esse convite, agradeço, é um projeto maravilhoso que eu venho acompanhando há anos. Mulheres na Propriedade Intelectual é um projeto que traz informação, né, democratiza o acesso à propriedade intelectual e isso é maravilhoso. Parabéns, Ana, pela iniciativa. Estou adorando poder estar aqui com vocês, conversar e eu vi também muitas outras profissionais que vocês entrevistaram, é ótimo, né? Porque a gente aprende muito. A gente não fica ali sozinha no canto trabalhando, a gente entende que outras pessoas também passaram pelas mesmas questões, né? Uhum. Sim, e a gente está bem feliz. A gente gosta de trazer assim, experiências pessoais bem diversas, né? E a Amanda se conectou bastante com a sua história por conta dessa. Bem, agora você está na França, né? No caso dela, ela chegou a passar pela França e, inclusive, o episódio que a gente fez juntas, ela estava na época do intercâmbio dela. Então, se identificou bastante com a sua história. E também agora, com essa questão da internacionalização, né? A gente está vendo muitos trabalhos remotos. O Brasil está muito em alta, né? Está tendo muita contratação de brasileiros para trabalho remoto. Então, até assim, né? Para quem tem vontade também de se inserir no mercado europeu, para tu compartilhar com a gente a sua história, quer dizer. E queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, né? Que a gente está com uma diferença de fuso. A Ana Paula Loureiro está falando diretamente de Paris. E a gente vai começar o nosso episódio aqui com a apresentação e aí depois a Amanda já começa as perguntas. ok, então vamos apresentar Ana Paula Loureiro. Com atuação em facilidade de habilidade intelectual, Ana Paula Loureiro construiu uma trajetória nacional no estrangeiro, sendo titulada com mestrado em Direito Europeu e Internacional da PI na Universidade de Estrasburgo. Na sua carreira acumulou elaboração e negociação de contratos de propriedade intelectual relacionados à produção de conteúdo, música e plataformas digitais. Atua em empresas como Deezer, na França, SBT no Brasil e Natura também, em escritórios como Demarest aqui no Brasil e o Lavoie IP na França. Vamos começar com as perguntas mais longas, que é como a gente geralmente inicia o assunto para a gente desenvolver um pouquinho mais. Qual foi a maior percepção equivocada que você já ouviu sobre o direito? Percepção mais equivocada. Eu me identifiquei muito com a opinião de vocês sobre esse ponto, que era justamente que as faculdades, né, a gente fica com aquela percepção de que a gente vai exercer exatamente o que a gente viu na faculdade. E como advogada in-house, eu trabalho com muitos outros domínios que a faculdade não me apresentou, né? E a faculdade em que eu estava, eles traziam muito essa percepção de que o advogado, o estudante de direito, ele estava ali predestinado a seguir uma função pública, né? Um cargo público. Então, eu achava que eu tinha que estudar e sair de lá da faculdade para estudar para um concurso de juiz ou para um concurso de procurador ou na desculpa, promotoria. E ali eu vi que era uma percepção, não talvez equivocada, mas como tantas outras entrevistadas falaram que há uma percepção omitida, né? Vem uma omissão durante a formação
do direito. A gente fica lá dentro daquela estrutura rígida, né, do direito processual, do direito material, filosofia do direito, e tem que ter a percepção do horizonte, das mais oportunidades que tem dentro da carreira, né? E, ali comparando até um pouco com a dança, né? A gente tem ali a dança clássica, o balé clássico, dentro daquela estrutura rígida, né? Depois a gente tem o estilo moderno, contemporâneo, que mostram que tem outras expressões, né? Tem outras expressões de dança. E foi no final da faculdade que eu entendi que eu também tinha a oportunidade de outros movimentos dentro da carreira jurídica. Eu podia trabalhar com direito em outras áreas, como advogada executiva, assessorando artistas, algo que realmente não era vislumbrado para mim dentro dos meus planos. O áudio tá bom para vocês? Assim, não foi um barulho aqui, foi, desculpa. Eu não sei dizer, na verdade, eu acho que todo mundo que tem um apreço maior, né, por essa área de direito de entretenimento tem aquela pulguinha, né, do tipo, poxa, o que eu poderia fazer de diferente? Eu até gosto do direito, mas o que eu poderia estar fazendo diferente para gostar do que eu estou fazendo, ter a ver comigo? Então, acho que vai um pouco disso, né, também. Exato, exatamente. Pode falar. E o que tu acha que esse conhecimento que não prepara para o mercado de trabalho, o que tu acha que é mais falacioso dentro da faculdade de Direito, que poderia ter mais? Desculpa, eu não consegui entender. Ela perguntou se assim, o que você acha que poderia ter mais na faculdade de Direito para poder enxergar esse outro lado além do clássico? Cria essa lacuna que não é preenchida para o mercado de trabalho, né? Exato, eu acho que fica mesmo uma provocação, né, para as instituições, para as escolas de direito, em instigarem os estudantes, né, a pensarem na aplicação do direito no mundo contemporâneo, né, dentro do desenvolvimento de tecnologia, na inovação, nas artes, enfim, no empreendedorismo. A gente sai da faculdade de Direito, muito tem essa visão de como empreender dentro do direito, né? E o direito é como outros negócios, né? Ele pode tanto alavancar, você pode ser um empreendedor no direito que alavanca negócios, e tanto como pode tomar o risco de chegar a uma falência, enfim. Então, é importante aprender a empreender no direito também. Então, eu acho que são outros pontos que poderiam melhorar nas formações de direito. Eu acho engraçado que você tocou nesse ponto específico do empreendedorismo, porque assim, eu fui de empresa júnior, mais pro início da faculdade. E assim, ela era pequena comparado a outras iniciativas. E logo antes de entrar aqui na live, eu vi um vídeo que a empresa júnior da minha faculdade acabou de postar, um vídeo bem produzido do que da época que eu fazia, a galera indo em evento, e uma galera maior, assim, do que costumava ir. Deu, assim, um quentinho no coração, sabe? Porque vê que tá crescendo aos poucos esse tipo de espaço. E eu acho que muito do que você falou também, assim, de ver também advogado como empreendedor. Até escritórios, por exemplo, da Ana Paula mesmo, né? Que é boutique. Então, assim, você tem um senso de demanda diferente, um contato maior com o cliente, você precisa gerir aquilo como se fosse um negócio. Você não é um advogado isolado do mundo, né? Exato. Dentro de um escritório tem a parte do comercial, tem o financeiro, né? Então, a gente entender quais são todos esses setores que um escritório de advocacia precisa, né, para se estabelecer, e muitas vezes a gente não tem nem ideia. Você chega no quinto ano de faculdade, a gente ainda está ali engatinhando, né? Perguntar, próxima pergunta. Em que momento você entendeu
que esse caminho que você trilhou até o momento seria o seu caminho dentro do direito? E o que ainda te traz interesse na área da propriedade intelectual? Eu fui conhecer a propriedade intelectual no final da faculdade, foi no final do quarto ano para o quinto ano. Então, eu tomei bastante tempo para conhecer e me identificar, né? Até eu chegar ao tema da propriedade intelectual, eu tinha feito estágios dentro da área de trabalhista, civil, direito de família, trabalhei um pouco com títulos de crédito também. E eu gostava, mas não me encontrava, não me via me desenvolvendo dentro daquelas áreas. Fui trabalhar com juízes, trabalhei em escritórios. Eu falava, não me vejo no contexto trabalhista, não me vejo no contexto do direito de família. E cheguei a pensar que o direito, que a carreira não era para mim, no direito. E aí eu tranquei a faculdade, falei, vou pensar, vou conhecer outra coisa, vou tentar me encontrar em outras áreas. E fui trabalhar fazendo voluntário em festival de música, fui trabalhar em associação de teatro, associações culturais. Legal. E eu gostava muito e sinto saudades. Se eu conseguisse mais tempo, eu faria isso de novo. E fui estudar francês também, fui estudar inglês. E aí eu terminou o meu ano que eu tinha trancado a faculdade e ali ficou a decisão, né? Volto ou não para a faculdade. Já tinha estudado 3 anos. Eu falei, vamos terminar e ver que esse certificado de bacharel de direito pode me levar, né? E aí eu voltei para a faculdade e vi uma oportunidade de estágio na Natura. E o nome da vaga para mim já era algo muito diferente, assim, que me instigava. Era estagiária de suporte a projetos comerciais, estagiário jurídico de apoio a projetos comerciais. Muito específico. O que faz esse estagiário jurídico, né? Porque o que eu estava acostumada até ali era ir ajudar o advogado no contencioso trabalhista, ou ajudar um advogado em direito de família. Eu falei, mas o que faz né, essa pessoa? E ali eu passei no processo seletivo e fui entender que era uma vaga interdisciplinar, né? Que ali o estagiário ele aprendia direito digital, aprender direito digital no criminal, no consumidor, entender proteção de dados. E ali iria pensar em consumidor, enfim, era algo muito rico. E eu falei, eu quero ficar por aqui, porque essa posição de advogado executivo, né, o in-house, É outra dinâmica. é outra dinâmica. Permite pensar o direito em diversas áreas, né? E entender a interdisciplinaridade de um projeto, né? O projeto ele não demanda só uma área do direito, mas diversas áreas, né? Então, foi lá que eu comecei a conhecer os primeiros profissionais advogados in-house da minha carreira, e eu conheci a gerente de propriedade intelectual. Na época era a Renata Campos. E aí foi ela que me apresentou a propriedade intelectual. Eu fui ao lado dela e falei, o que é isso que você faz? Porque na minha faculdade nem se falava dessa área. E aí eu lembro até hoje que ela tinha feito um diagrama, assim, um papelzinho para mim, falando, olha, PI é direito autoral, propriedade industrial. E aí eu peguei aquele papelzinho, assim, e fui para casa e tentar entender o que eram essas áreas, né? Ela era o quê, a sua chefe? Ela era gerente de propriedade intelectual. Ah, que show.
Como é que você passou, então, dessa rotina que veio do jeito super fechado até o seu momento de vamos conhecer outras coisas, entrar na PI para internacionalizar sua carreira? Como é que foi essa passagem, assim, de trajetória? Dentro da Decisão, assim. Natura, eu aprendi, eu conheci a área de marcas internacionais. E ali eu comecei a conversar, né, ter muita troca com advogados externos de marcas, porque o portfólio da Natura era muito extenso, então eu comecei a entender que existia uma vaga, né, ali um espaço para um advogado se internacionalizar a carreira. Uhum. Então, eu comecei ali, falei, bom, quais são os primeiros passos, né, para um advogado poder atuar de forma internacional? E falar inglês. Quais outros idiomas que a gente pode aprender? Falei, na época eu já tinha começado no francês, falei, então vamos melhorar o francês para poder trabalhar com ele. E foi dentro da Natura que eu tive essa percepção, que existiam advogados, juristas, né? Que na França, o advogado que trabalha dentro de uma empresa, ele é um jurista. Ele não tem o direito de trabalhar com contencioso, por exemplo. E aí eu tinha entendido que tinham juristas internacionais que trabalhavam em empresas em outros países, mesmo não tendo tido a formação de direito clássica naquele país, né? Eu custei a Então, entender a diferença entre advogado e jurista quando eu tava aí. Eu ficava tentando entender um tempão. é, então, a diferença é essa. O advogado aqui, ele fez o concurso da OAB daqui, né? Que é o Barreau. Uhum. E, e o jurista é o que fez a especialização, que fez o master. Então, a partir do momento que um estudante de direito, por exemplo, conclui a faculdade no Brasil e faz uma especialização na França, ele está apto para atuar como advogado in-house. Que foi, Desculpa, que foi o que você seguiu. que foi o que eu segui. E foi o que eu segui depois, logo após a Natura. Eu saí da Natura porque eu queria uma especialização em propriedade intelectual. A Natura abriu portas para mim para participar de eventos em TI em São Paulo. E ali eu entendia que tinham muitos advogados especializados na área que tinham feito mestrado na Universidade de Estrasburgo. Foi dali que surgiu a ideia da Universidade de Estrasburgo. A minha chefe na época falava, vai participar de evento, vai conhecer gente. Eu ia lá conversar e ouvir palestras e saber qual era o percurso das pessoas, né? Então, eu conheci advogados que tinham feito Universidade de Estrasburgo, falei, bom, deixa eu pesquisar, entender o que é isso, o que precisa para estar lá, né? Sim. Foi então que eu comecei o projeto em paralelo. Fui estudar francês, atingi o nível que eles pediam, e fazer as aplicações, as candidaturas, entender como que fazia para viver na França, enfim. E aí, quando aceitaram a minha candidatura, eu falei, bom, agora vai começar a nova etapa na França. Você veio para a França, Amanda? Como foi? Eu fui em 2024, fui fazer intercâmbio pela FRJ. Aí eu fiquei em Paris mesmo, na Sorbonne. E aí eu fiz algumas matérias de master, mas não foi um master inteiro, né? Não foi um semestre, foram algumas pinceladas. Então eu peguei de direitos digitais, eu peguei de propriedade literária e artística, eu peguei de arbitragem também, que é bem forte na França. As aulas de arbitragem eram bem assim, extensas, bem detalhistas, gostei bastante. Peguei de direito internacional privado, mas eu não gostei muito, vou ser honesta. Eu gostei bem mais de propriedade literária e artística.
Eu acho que é algo bem legal de se viver na França, porque você vai estar estudando e aí você vai sair pela porta e você vai ver o que você estava estudando versão vida real. Então, assim, eu acho que para quem está nessa cultura, né? É muito interessante, você está protegendo um patrimônio muito visível para você, quando você fala de direitos autorais, de arte, de arquitetura. Eu gostava muito desse aspecto quando eu estava na França estudando. É um mercado bastante estruturado, assim, eles têm até código de cinema e imagem. É um código como o Código Civil, só que regulamenta o cinema, né? Aham. Então, eles pensam muito, tem regulamentação de mídia, o cinema o filme que sai do cinema não pode ir diretamente para o streaming, ainda que o produtor queira. Eles submetem ali a uma cronologia de mídia justamente para forçar que as empresas de streaming invistam no cinema local. Então, por exemplo, a Netflix precisa lá negociar, investir, né, em produção audiovisual na França, para que eles possam ter prioridade do acesso àquele filme que está saindo do cinema. Então, é um outro mercado que muito regulamentado e estruturado que a gente vai desvendando, né, aos poucos. Não tenho a pretensão aqui de dizer que eu já descobri tudo, porque ainda estou estudando bastante. Assim, à medida que as empresas vão questionando, eu vou lá descobrindo, mas é, é um país em que prepara muitos advogados também para essa indústria do cinema. A gente tem mestrado para advogados no cinema. Olha que interessante. E você está aí há quanto tempo já? Eu morei aqui 4 anos, voltei para o Brasil, fiquei 3 anos, foi quando eu trabalhei no SBT, e voltei para cá ano passado, para uma oportunidade na Deezer. Mas na Deezer França? Ou na Deezer Deezer Brasil? França. Ah, que show. E a experiência? Desculpa? Sua percepção sobre a experiência de trabalhar na Deezer França, como é que você está achando? Eu penso muito mais na cultura, né? A gente vem de uma cultura brasileira em que as pessoas têm mais abertura, né? Para trocar, para conversar, colocar dúvidas. E eu senti, pelo menos no ambiente onde eu estava, que as pessoas tomam um tempo, né? Tem camadas para você chegar nesse nível de proximidade com um colega que está ali sentado do seu lado todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma empresa startup, eles têm também uma cultura muito jovem. Então, cria-se muita oportunidade para se aproximar, né? Para se integrar e conhecer. Eu vim para uma oportunidade que durou 6 meses, né? Eu estava substituindo a gerente que estava em licença maternidade. Então, era um período curto em que eu precisava conhecer o mais rápido possível, né, para me integrar e conseguir entender os projetos, conseguir entender quem são as áreas que solicitam e que desenvolvem, que inovam. Então, eu acho que é muito mais o clique em entender o timing de proximidade. É muito mais uma questão, eu sinto muito mais uma questão cultural. Mas foi super interessante, o jurídico deles é todo na França, foi por isso que eu vim para cá, eles não têm um jurídico no Brasil. Então, Perguntar, qual é, eu acho, talvez a visão do Brasil que você acha que você levou, que agregou também, assim? A visão que você teve enquanto profissional brasileira que agregou trabalhar na França, na cultura do seu escritório? O profissional brasileiro ele vem com uma visão muito mais ampla, né?
ele entende não só do mercado local, mas entende das necessidades internacionais. E eu sinto que a gente tem um approach muito mais flexível, pensando em adaptar os projetos para viabilidade, né? A gente não vem com aquela postura de não dá, não é possível, pense em outra coisa. Eu sinto que o profissional brasileiro ele tem mais essa abordagem, né, em viabilizar o negócio. Em pensar como podemos adaptar, como podemos viabilizar. Então, o advogado do fim, sabe? Eu entendo que... Molejo. Exato. A gente leva o molejo para fora. Exato. Deixa eu te perguntar. Na sua visão, o que empresas ou criadores ainda deixam de compreender sobre o papel estratégico da propriedade intelectual? Eu já tive a experiência em que os times procuravam os jurídicos de TI apenas para formalidade, sabe? Chegavam buscando o jurídico para, preciso fazer o registro dessa marca, preciso, estou executando já esse projeto, tudo bem? Pode validar, né? Aquela questão já querendo despachar. Advogado burocrata. Exato. E sem implicar o advogado desde a concepção do projeto, né? Então, muitos times eles perdem quando implicam o advogado só no momento da execução, quando quero já executar, quero distribuir, porque é ali que ele tem que rever todo o cronograma dele, porque o jurídico vai ter suas considerações, né? Então, a partir do momento que os times entendem que o jurídico está lá para trazer, agregar valor, né? Pensar em formas de monetização, em modelos de negócio, entender quais são os riscos, o que a gente precisa mitigar, né? Essas pessoas conseguem trazer o jurídico de uma forma estratégica, conseguem desenvolver o projeto delas com muito mais segurança e justamente de uma forma muito mais frutífera, né? Tem que pensar no reagendamento do lançamento do projeto, enfim, porque muitas vezes o jurídico é envolvido tarde, né? Tarde, e que pode muitas vezes implicar no replanejamento, no recálculo de budget. Aqui na França mesmo, é um país que é super acostumado com o audiovisual, né? E existem produtores executivos que vão lembrar do advogado no final, quando o filme já está prestes a ser distribuído. E aí ele entende, dando um exemplo que eu vivi recentemente, o produtor executivo já tinha negociado com o roteirista a aquisição do script e sem entender quais eram os impactos daquele contrato de cessão. Sem entender que aquele contrato poderia implicar em obrigações sindicais do roteirista, sem entender quais os tipos de royalties que aquele contrato estava envolvendo. Então, o próprio produtor executivo não tinha a visão do que ele estava assinando. Ele só gostou muito da obra e estava pronto para produzir. Aí ele falou, opa, eu não estava pronto para todo esse planejamento financeiro. O meu planejamento financeiro não envolve todos esses impactos que você está me assinalando. Eu falei, o jurista poderia ter sido envolvido antes de você assinar. Então... Podia ser negociado para viabilizar aquilo. Exato. Tornar o advogado mais parte da equipe, menos alguém para revisar o problema quando já aconteceu, né? Exatamente. E que as empresas não impliquem o jurídico apenas para resolver um problema no final, mas desde
da concepção, e principalmente quando um advogado ele tem a visão da propriedade intelectual daquela empresa, ele consegue ali trazer outros modelos de negócio, fazer uma gestão, né? Trazer de fato uma gestão e não apenas executar. No SBT mesmo, eles tinham essa visão da importância da gestão de propriedade intelectual e que aquela gestão era importante porque proporcionava licenciamentos, proporcionava licenciamento de conteúdo, licenciamento de produto. Então, eles tinham a visão da importância da PI, da gestão de PI. Que essa gestão é a estratégia para alavancar outros negócios, né? Outros modelos. Sim, interessante você falar sobre isso, porque agora me lembrei assisti o filme do Michael Jackson ontem, foi uma das maiores estreias do cinema. Recomendo muito o filme, muito bom. E pensar como o pai do Michael Jackson tinha esse pensamento de gestão de um ativo de PI e acabar impulsionando o outro. E ver que eles continuam fazendo isso, porque em tese a pessoa que faz o Michael Jackson no filme é um sobrinho deles, né? Então, e também essa questão que você fala. E aí, esse filme também deu um problema, né? A gente acha assim que é só, não, esse produtor aqui não está acostumado, não. Inclusive com pessoas que já são do showbiz, que já estão acostumadas com o mercado, teve um problema na produção, eles viram que todos os direitos não estavam liberados e uma parte do filme já estava pronta, eles tiveram que refazer. Inclusive, você vai assistir o filme e você sente que meio que parou no meio, assim, vai ter um 2, sabe? Então, às vezes a gente chama atenção com relação a achar que são produtores que não estão acostumados, né? Ou é isso, não estava dentro do meu... Mas a gente sempre se vê diante de novas coisas que não estavam previstas, né? E esse é o papel do advogado, né? Assim, tentar que os problemas sejam resolvidos antes de serem ainda maiores, né? Exato. Você está envolvido durante o desenvolvimento, né? Isso, não só no final quando o problema já apareceu, né? Exato, porque aí, bom, agora a gente tem que assumir, não tem como remediar, né? Isso. Próxima pergunta. Qual foi os direcionamentos profissionais mais relevantes que você recebeu ao longo da sua carreira e como ele te impactou? Eu acredito que foi na Natura também, no começo da carreira. Eu entendia que que o advogado tinha que resolver tudo sozinho e ter todas as suas respostas sozinhos, sem compartilhar, sem questionar com outras pessoas. Então, eu recebi uma provocação, né? Ali, Ana Paula, você trabalha sozinha? A provocação era: existe um time aqui com 5, 6 pessoas. Você pode questionar, você pode compartilhar as suas dúvidas, né? E eu acho que essa provocação foi muito importante, porque foi o que me permitiu começar a me conectar com outros profissionais, trocar sobre as minhas percepções nos projetos, entender, ter a visão dos outros colegas e, e utilizar esse aprendizado, né? Utilizar esse aprendizado para poder aplicar e agregar da tua própria atividade. Então, foi ali que eu aprendi a me comunicar, me relacionar, porque eu pensava que eu tinha que executar, eu tinha que ler e executar, como eu via na faculdade, né? Abrir o código, entender e escrever. E vai muito além disso, né? A nossa profissão. Entender as pessoas que estão ali, quais são as dores daquelas pessoas, o que elas precisam, o que elas já aprenderam até ali, né? E que não vem escrito, ninguém
ninguém senta com você para dizer, olha, quando você chega numa empresa, você precisa entender o que o marketing está fazendo, o que o time de inovação está fazendo. Ninguém te conta. Então, você vai aprendendo no dia a dia ali, né? Como agregar para aquelas pessoas. Não é só abrindo código e escrevendo, é também, mas principalmente ouvindo e compartilhando. Então, você pode fazer uma pergunta para 5 pessoas e cada uma dá uma resposta diferente, né? E assim, a gente que tem que resolver problema, é bom saber todos os problemas que todo mundo pode pensar, porque aí todo mundo analisa junto, pensa junto e vê, né, a situação como um todo. A versão maior daquele problema é que às vezes a gente só enxerga do ângulo que a gente aprendeu a enxergar, né? Exato, exato. Por isso a importância de ter essas reuniões, trazer para a mesa quem está desenvolvendo, quem vai distribuir, trazer o advogado junto, porque cada um vai pensar dentro daquela percepção, dentro da sua formação, né? E é isso que agrega. Não só se fechar dentro de uma sala com pessoas, com pares que pensam da mesma forma, né? Pensam ali dentro do mesmo espectro. Então, é muito importante mesmo ter esses espaços de trocas interdisciplinares, né? Vou dar um exemplo até muito bobo, assim. Eu e a Ana, a gente pegou alguns casos recentes de execução, né? E aí você vai fazer uma penhora. Você tem que ser criativo às vezes na penhora que você vai fazer. Aí cada uma dá uma ideia. Cada uma pensa, a gente pode penhorar isso, pode penhorar aquilo. E aí a outra fala, caramba, eu não pensei nisso. Então, assim, sabe? Eu acho que é um trabalho em equipe certas coisas. Eu acho que agrega. Independentemente de com quem esteja trocando, agrega você tentar trocar no mínimo. Exato, concordo. E se Bem você pudesse pontual. dar um conselho para você mais nova hoje? Eu pensaria, eu me daria o conselho de ser menos imediatista. Eu acho que aquele pensamento que eu tive, o direito não era para mim, era um pensamento imediatista. Era um pensamento de quem não enxergava os leques da carreira do direito, né? Entendia que ou era preto ou branco, né? Que as escolhas eram binárias. E não, a gente não vive em um mundo binário, né? Existem muitas possibilidades. Eu acho que quando eu estava ali no começo da faculdade, eu pensava que o pensamento era, estou predestinada a ir ao cargo público, né? Então, isso cria, né, ali uma ansiedade, né? Fala, se eu só posso isso, eu vou ter que passar 40 anos da minha carreira fazendo aquilo, e acho lindo, enfim, louvável, né? Todos os profissionais que escolheram essa carreira, mas entender que existem outras oportunidades, né? Existem desembargadores que um dia escolheram deixar a carreira lá como desembargador para ser advogado. E que é possível no percurso trocar, né? E ir moldando conforme a sua personalidade e a sua ambição em um certo ponto, né? Que, por hora, nós somos advogadas em propriedade intelectual, em direitos do entretenimento, mas também nada impede que seguimos outras carreiras em paralelo, talvez em carreiras artísticas, enfim. Então, eu me daria esse conselho, um conselho de ter uma percepção menos imediatista. Vou fazer agora as perguntas curtas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você e sua personalidade. Então, um livro que você recomendaria para todo mundo? Um livro. Eu li no ano passado o livro do Ivan Illich, do Tolstói. Aham. Foi um livro que me deu, que me questionou.
que me questionou as minhas decisões, né? Estou vivendo porque eu gosto, porque eu me identifico com essa área, porque eu me identifico com as minhas escolhas, ou porque as minhas escolhas trazem algum prestígio, me colocam em algum lugar que é prestigiado. Então, é um livro que te permite fazer essa reflexão, né? Eu estou escolhendo porque eu trago de fato a minha identidade, é o que eu almejo, eu estou trazendo ali a minha impressão, ou eu estou fazendo uma escolha de outras pessoas, né? O que dizem que é prestigiado e o que é esperado. Então, eu escolho o direito do entretenimento porque eu acredito na arte e inovação. Eu acredito que isso é o que muda o mundo, é o que permite o avanço. Então, eu escolho, né? Eu faço essa escolha todos os dias em trabalhar nessa área, porque é uma área em que o produto dá retorno, um retorno social. Né? Trabalhar com animação educa a criança. Trabalhar com filme entretém, te instiga a pensar de outra forma, né? E trabalhar com arte, né? O que a criatividade, é o que nutre, né? A sociedade. Então, eu entendo que eu estou fazendo uma escolha sincera, né? E não uma escolha por, talvez, status, né? A traçar sua trajetória a partir de um propósito, né? Não de uma imagem que você quer passar para o mundo, mas de um propósito interno seu. Exato. E é interessante que você trouxe essa fala do emprego público. Eu conseguiria fazer essas decisões, né? Você falou todo dia uma decisão de estar escolhendo a área que eu amo trabalhar, né? Então você viu a carreira talvez na área pública e achou que não ia conseguir falar isso sim todos os dias, né? Que é isso, né? Tem que amar muito o que você faz, que não é fácil, né? Assim como relacionamento, casamento também não é fácil. Então, você está muito seguro da sua decisão para poder sustentá-la todos os dias, né? Exato, exato. Eu entendia que essas outras carreiras, elas dão um retorno positivo social, mas eu não podia realmente entender que aquilo era que eu tinha um propósito, né? Que eu me identificava com aquilo. Então, eu poderia escolher apenas para seguir executando, né? E não teria verdade. E eu acho muito corajoso de vocês, e parabéns, Ana Paula, seguir empreendendo com o seu escritório. Eu imagino, assim, os desafios diários, né? A gente poder escolher empreender todos os dias. Eu falei, nossa, pode ser que eu goste disso, né? Então, eu preciso também experimentar. Eu pensei esses dias, eu falei, nossa, eu sempre trabalhei em empresa, mas eu nunca empreendi. Talvez faça sentido, né? Enfim, e é o que você disse, só segue fazendo porque a gente ama, tem paixão pela escolha, né? Uhum. Sim, é um desafio diário, não é fácil. Se você pudesse, assim, escolher uma frase que te guia, assim, você pensa, cara, eu penso nisso, isso me dá motivação. Uma frase, um conceito que você diria. O frase que me dá motivação, boa pergunta. O que me dá motivação eu não tenho uma frase pronta, mas é música, eu busco na música. Então, o que me fala, vai fazer acontecer, da Sister Rosetta. Ela é uma
musicista dos anos 30, ela toca um blues, um rock, e ela me motiva. Eu falei, é aquela mulher que ocupou o espaço que era um pecado para ela na época dela. E eu ouço ela, eu lembro da história dela e aquilo me motiva. Eu falo, você pode também, né? É possível ocupar os espaços em que você almeja. Então, eu não tenho, de fato, uma frase, mas essa artista, ela me motiva bastante. Uma habilidade que você acha que é essencial para trabalhar na propriedade intelectual hoje? Eu penso não apenas para a propriedade intelectual, mas para todas as áreas. É muito importante ser curioso, eu acho, né? Ser investigativo, se questionar e se perguntar o que é isso que eu estou lendo, por que é verdade o que estão me dizendo. Se questionar, porque o questionamento te leva a outras informações, né? Tem questões a gente fica ali parado só na realidade. Então, eu acho que é muito importante essa postura, independente do que você esteja fazendo, seja em propriedade intelectual, em qualquer área, você esteja trabalhando, questionar. E para a propriedade intelectual, eu acho que é muito importante como habilidade de idioma. É uma área que permite também, uma área muito internacional, né? E permite trabalhar com portfólios ativos internacionais, e que ela tem ela permite essa facilidade de troca com outros profissionais para você trazer outras soluções ali para a empresa que você está trabalhando. Então, dominar outros idiomas, eu acho muito importante, principalmente o inglês. Quem tiver coragem, quem sabe o mandarim. Nossa, isso aí eu tenho medo ainda. Penso, mas tenho medo. É um país que tem um desenvolvimento tecnológico, tá bombando, né? Talvez pela proximidade de localização, né? Está mais perto da Ásia do que a gente, e você vê esse efeito também, tenho reparado, né? Nesse boom chinês, e talvez aí na França e Europa tem sido mais evidente esse impacto, né? Do país. É verdade. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. Tem muito contato com o mercado chinês aqui, principalmente no mercado de luxo. É, as, em- as empresas de luxo, elas contratam muito designer chinês para desenvolver produtos e pensar em contrafação. Então, ali se a gente consegue, né, dominar até um primeiro contato da cultura, entender a cultura asiática, já é um primeiro passo para você se aproximar daquele profissional, né, e poder dar uma assessoria. Entender também que o advogado de TI ele precisa ter essa flexibilidade, se moldar em função da cultura do interlocutor. Então, às vezes a gente está ali falando com designers coreanos, chineses, e a gente precisa entender como eles pensam para poder se comunicar e ser ouvido, né? Então, eu infelizmente não tive ainda coragem de me lançar no mandarim, como sigo no inglês, francês, mas eu apostaria, se eu pudesse dar um conselho aos estudantes, aprendam mandarim. Eu acho importante, importantíssimo. Um mercado imenso em que muitas vezes a gente se distancia justamente porque a gente está se bloqueando, está colocando ali um muro para acessar a cultura dele.
Eu acho que então, essa última pergunta, assim, uma mulher que te inspira. Você já falou É da verdade. música, mas assim, você falar na sua trajetória pessoal, alguém que te incentivou, alguém que te inspirou bastante, assim. Pensando em profissionais dentro de propriedade intelectual, eu falaria da Renata Campos, que foi a, a pessoa que me ensinou propriedade intelectual e com quem eu aprendi, aprendi como lidar nessa área, né, dentro de empresas. Eu acho que ali ela meio que me alfabetizou, sabe? Dentro da vida corporativa, né? Uhum. Então, foi uma mulher quem eu admirei muito, admiro ainda, sigo, sigo olhando para o percurso dela, então foi uma pessoa que me inspirou muito. E eu queria também incentivar, assim, deixar aqui um convite para ouvirem a Sister Rosetta, que ela é realmente uma musicista do blues que é realmente fora da curva. Assim. Ela era uma pessoa, na época, não tinha espaço para mulheres tocarem, muito menos para mulheres negras ocuparem palcos dentro de ambientes brancos, e ela conquistou, né? E ela, durante a vida dela também, ela passou por muitos obstáculos pessoais, teve que, enfim, amputar a perna por conta de problemas de saúde e ela continuou, ela seguiu trilhando a carreira dela, sabe? Então, foi uma musicista que eu conheci faz um ano também, e eu falo, nossa, ela ocupou o espaço dela, que ela quis. Ela foi atrás mesmo quando todos os sinais eram vermelhos, né? Então, é alguém que eu deixo como memória e imagem para mim quando eu penso em editar. Eu falo, né, uma mulher já conseguiu, ela ocupou o que ela quis, então eu posso também. É questão de fazer, trabalhar, pensar e propor, né? Colocar ali realmente fazer acontecer. Ana, acho que tá sem áudio. Que show, eu tinha fechado aqui porque tava um barulho. Então, que ela, a história dela e a sua, que a gente acabou de conhecer aqui nesse episódio, possa inspirar outras mulheres, né? Vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Quem está nos assistindo aqui tem alguma pergunta para fazer para Ana Paula Loureiro, sobre a carreira dela, sobre percepções, sobre as mulheres. Uma caixinha de perguntas aqui. Não temos nenhuma pergunta. Queria agradecer aqui o Adolfo, nosso correspondente do México, está acompanhando. Renata Loureiro, deve ser sua mãe ou sua irmã, É, não minha mãe. sei. A Leilane foi minha primeira professora de Direito Civil da faculdade, também está assistindo aqui a gente. Super obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Amanda, né, por estar tocando esse projeto que é muito representativo para mim, para tantas mulheres. E também você, Ana, pela sua disponibilidade em estar aqui hoje, mesmo com a diferença de fuso, e a gente poder ver experiência, né? A gente está muito focado nessa questão do internacional, eu e a Amanda, então a gente poder aprender também com a sua experiência aí na França. É prazer meu, adorei poder ter essa oportunidade de conversar com vocês. Se eu puder ajudá-las a contribuir mais com o direito daqui na França, das aplicações, enfim, estou super à disposição. E obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Uhum. Agradecer para vocês duas também, por estarem aqui agora, por a gente estar tendo essa troca, por ouvir um pouco de cada uma.
Eu sou a mais nova do grupinho, então acho que eu sou a pessoa que está mais aprendendo aqui, participando, porém aprendendo. Então, fico muito feliz sempre de estar escutando outras pessoas, estar podendo me inspirar em outras trajetórias. Você claramente gosta muito do que faz, você transmite muita paixão no que está fazendo. Então, foi muito gostoso te ouvir hoje. Ah, eu que adorei estar aqui, esse frente a frente com a Ana Paula e a Amanda. Foi um prazer. Sigo o projeto de vocês e admirando vocês. Espero poder encontrar com vocês um dia presencial. Lembrando que esse episódio fica disponível aqui no Instagram e também no canal do projeto no YouTube e no Spotify. Combinado. Tá bom. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.